vamos estudar o Salmo 50. Hoje nós vamos tentar entender um pouco sobre o juízo de Deus. Deus julga, Deus fica bravo e Deus se vinga também. Não é algo que a gente gosta de falar sempre, não é um assunto muito popular, mas é um assunto bíblico. Deus, ele consegue lidar com emoções que nós não conseguimos. Deus pode ficar alegre e Deus pode se entristecer também. Deus pode abençoar e Deus pode também se vingar de pecados, da desobediência. Nós costumamos falar, isso não precisa ser muito restrito, né? Mas nós costumamos falar que Deus julga os incrédulos e Deus disciplina os crentes. Tá bom? Mas não precisa ficar muito firme com isso daí, porque os termos eles podem variar. Mas não há um juízo direto de Deus contra o crente. Aquele que já crê nele, ele é abençoado. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você não consegue, se você é de Jesus Cristo, você creu na salvação, ele resolveu te perdoar. Você não merecia, mas ele resolveu te perdoar, baseado na graça dele, que foi falada hoje. É um dom, é um presente, e baseado também na sua confiança nessa graça. Você poderia fazer muita loucura na vida, coisas bem erradas, e ainda assim você não ia conseguir fazer Deus não te amar. Você não ia conseguir fazer Deus mudar de ideia e falar, agora ele não tem mais a salvação, vou tirar a salvação dele. A salvação de Deus não é só um presente, é um trato, um acordo que Deus faz consigo próprio. Então, se uma pessoa creu, ele diz, essa pessoa vai ser minha para sempre, por toda a eternidade. É assim que ele faz. Porém, essas pessoas, nós que cremos, se nós começarmos a chutar o balde, se nós começarmos a nos desviar daquilo que nós conhecemos, sabemos que Deus quer que façamos e não fazemos, Deus pode vir com uma disciplina sobre nós. Assim como pais disciplinam seus filhos. Em Hebreus capítulo 12 fala que se vocês não são disciplinados, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Mas nós somos filhos de Deus. Ele nos disciplina para nos colocar de novo de volta para o caminho. Com o incrédulo não é assim. Não, Deus não está disciplinando o incrédulo como ele disciplina um crente. Um incrédulo que não creu na mensagem de salvação, a Bíblia diz que a ira de Deus não é que vai cair sobre ele, já está sobre ele. A ira de Deus permanece. Para essa ira de Deus sair de cima de um incrédulo, ele precisa colocar a sua confiança na morte de Cristo Jesus, confiando que Cristo, ao morrer, tomou sobre si, sobre ele mesmo, os pecados daquele pecador. E dessa forma ele passa a ser também um filho de Deus. Não é muito fácil entender a disciplina de Deus, mas nesse Salmo 50, nós aprendemos alguma coisa. Primeiro, que Deus julga e disciplina. Depois, que Deus faz uma separação entre religiosidade e justiça. Tem pessoas que são bem religiosas, mas não são salvas. E também que Deus nomeia pecados, que Ele dá nome para os pecados. Tem pecados que são mais graves do que outros.
Algumas pessoas insistem em dizer que pecado é tudo igual. Sim, diante de Deus, pecado é uma desobediência, mas há pecados que são mais graves do que outros. É claro, você já pode ver isso na sociedade. É diferente uma pessoa que mata de uma pessoa que rouba. É muito mais grave matar alguém do que roubar. Mas as duas coisas estão erradas. E Deus também faz divisão disso. Ele coloca intensidade, inclusive cremos, segundo a palavra de Deus, que há até na eternidade graus de punição. Então vamos tentar entender esse assunto difícil sobre o juízo de Deus e a disciplina. Vamos começar falando que Deus julga e Deus disciplina. Um dia vem o juízo. Versículo 1, alguém pode ler? Fala o poderoso Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. É um salmo de Asaf, não é o Davi, normalmente é o Davi, né, que nós conhecemos os salmos dele, mas esse aqui é um outro escritor, é o Asaf. E ele diz que Deus é todo poderoso, e Deus fala, e Deus está chamando desde o nascer do sol até o pôr do sol. Ele quer que todo mundo saiba disso, todas as pessoas precisam saber. Saber o quê? Até mesmo aquele que ele ama, as pessoas que ele considera como filhos, ele disciplina essas pessoas também. Versículo 2. Desde Sião, excelência de formosura que resplandece Deus. Sião é Jerusalém, a cidade preferida de Deus. Deus estabelece essa cidade e ama essa cidade, e ele fala, até para essa cidade Deus está resplandecendo com essa palavra de disciplina. Deus nunca se esquece, versículo 3. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Então Deus vem, ele não guarda silêncio, ele não vai ficar calado, como muitas pessoas pensam, Deus não está nem aí, Deus não se importa. Deus se importa, só que ele tem o tempo dele. E ele vem com fogo devorador. A Bíblia diz que ele vem esbravejando também grande tormenta, como se fosse uma grande tempestade. E o julgamento não é aqui como o nosso julgamento do mundo, é um julgamento que vem direto do céu, versículo 4. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento do seu povo. Então esse julgamento vem de Deus. Por exemplo, podemos fazer algumas coisas erradas e ninguém nos pegar. Pode ser que ninguém saiba, ou pode ser que as pessoas não se importam, mas Deus vê. Deus vê todas as coisas e Deus vem em juízo e em disciplina também. Agora, aqueles que são de Deus, aqueles que creram na palavra, eles têm maior responsabilidade. Versículo 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então, para congregar, ou seja, juntar aqueles que são deles, que Deus chama de santos, né? Não são santos aqueles que morreram, não é isso. São santos aqueles que estão vivos na terra e que creem em Deus. Deus está convocando, cheguem aqui perto, vocês que guardam a aliança, ou seja, a palavra de Deus, e que vocês praticam sacrifícios. Antes de Jesus Cristo vir a esse mundo, a adoração era através de sangue. Eles pegavam um animalzinho, normalmente uma ovelha, carneiro, e eles matavam, derramavam sangue. Aquilo significava que um inocente estava morrendo no lugar do pecador, do culpado, até vir Jesus, que é o Cordeiro perfeito. E Deus está dizendo, vocês que me adoram por sacrifícios, venham aqui, vamos bater um papo. Deus vai conversar agora com o seu povo. Normalmente, para você fazer uma acusação contra alguém, você precisa do quê?
Hã? Provas. Você precisa de provas. E muitas vezes, e na Bíblia é assim, você precisa também de terceira pessoa, que se chamam testemunhas. Você precisa ter prova e você precisa ter testemunha. Nem sempre é possível, mas é preferível que seja assim. E Deus? Deus não precisa de testemunha, porque Deus é o nosso Criador. Deus é aquele que sabe todas as coisas e Ele é dono do juízo. Então, Ele não precisa de testemunha. Versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Os céus estão anunciando a justiça de Deus. É Ele mesmo quem vai julgar. Agora, Ele é o juiz, Ele é o promotor, Ele é o advogado e Ele é o que lança na perdição. Ele faz tudo. Parece o STF, né? Não é o STF. Ele é justo. Ele é justo. Versículo 7. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Então veja que Deus vai julgar e Ele fala, eu testemunharei contra ti. Então Ele é a testemunha e Ele é o juiz. Ele é o acusador e Ele é o que absolve também, porque Ele é Deus, o teu Deus. É assim que nós temos que ver Deus. Deus é aquele que nos julga, é aquele que sabe tudo sobre nós. Agora nós vamos ver um pouco sobre religiosidade. Não existe, quer dizer, não está na moda ateus. Eles fizeram pesquisas, estão fazendo isso já de tempos em tempos. O número de ateu atualmente no mundo, eles dizem que está menos 0,1%, eu acho que é isso. Ou seja, diminuiu o número de ateus, cada vez mais. Quase todo mundo que você conversa, ele não precisa ir numa igreja, mas ele crê em alguma coisa. Ele crê numa divindade, ele tem alguma esperança. A religiosidade está no coração das pessoas. E algumas pessoas acham, inclusive, que Deus vai livrá-las de qualquer juízo porque elas são religiosas. Esse é um grande engano. As boas obras não são julgadas. É porque eu já fiz coisas muito boas na vida. E daí? É como se Deus falasse, você é obrigado a fazer coisas boas. Seria mais ou menos como eu falo, eu sou um bom cidadão porque eu nunca roubei, nunca matei. E daí? Você quer uma estátua por causa disso? Você quer que alguém faça um monumento? Aqui está alguém que nunca matou e nunca roubou. Não. É o mínimo que se espera das pessoas, que elas sejam boas, que elas pensem nos outros, que elas façam bem. Portanto, no juízo de Deus, boas obras não contam. Versículo 8, alguém pode ler? Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Deus está falando, eu não estou repreendendo vocês porque vocês estão fazendo culto, porque vocês estão sacrificando animais inocentes, como eu mandei, holocaustos, né? Ação de graças. Não é por isso que eu estou condenando vocês. Não é por isso que eu estou julgando vocês. Portanto, meus irmãos, Deus não está julgando ninguém porque está cantando um hino, porque está lendo a Bíblia, porque está indo à igreja, porque está dando esmola, porque está fazendo bem para as pessoas. Deus não está julgando as pessoas por causa disso. Mas se a nossa vida fosse só estas coisas, mas a nossa vida não é só coisa boa. Em mim e em você existe certa malignidade dentro do coração. Uma tendência para o mal. No versículo 9, nós vamos ver, 9 até 11, que ninguém consegue impressionar Deus. Por exemplo, você conseguiria me impressionar.
Algumas pessoas, devido às enchentes do sul, elas impressionaram positivamente as nossas vidas. Porque teve gente que deixou das suas tarefas diárias e foi até lá. Tem gente que pagou o caminhão de mantimentos. Teve gente que doou muitos remédios. Teve gente que fez muitas coisas boas. E nós ficamos impressionados com o altruísmo das pessoas, de pensar no outro. Mas Deus não se impressiona com nada. Nada de bom que as pessoas fazem não consegue impressionar Deus quanto ao juízo. Ninguém consegue escapar do juízo de Deus sendo bonzinho. Versículo 9. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Versículo 10. Pois são meus todos os animais dos bosques, eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Deus não se impressiona por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Estou dando aqui um animal para ser sacrificado em louvor a Deus. Não me importa. Eu que fiz os animais, eu sou dono de todos os rebanhos. Alguém poderia pensar, eu vou ajudar os pobres. Isso não impressiona Deus, porque Deus poderia tirar pessoas, inclusive, da pobreza. Estou ajudando pessoas numa enchente. Deus poderia nem fazer cair água ali naquele lugar. Ou seja, não dá para agradar a Deus, não? Não. Você não conseguiria agradar a Deus. O padrão dele não é o nosso padrão. Versículo 11. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais dos campos me pertencem. Tudo é de Deus. Você acha que um carneirinho sendo sacrificado em louvor a Deus vai impressionar? Embora Ele tenha mandado fazer isso, mas isso não impressiona Deus. Deus ele está dizendo, a sua religiosidade não te livra do juízo. Nada que nós façamos. Tem pessoas que querem dar dinheiro para a igreja, dinheiro para missionários, dinheiro para obras, dinheiro para os pobres, achando que consegue comprar algum lugar no céu, consegue comprar o amor de Deus por elas. Deus não se impressiona com nada dessas coisas. Versículo 12, né? Deus não precisa de nada. Deus não precisa nem desse culto que nós estamos fazendo aqui. Deus não precisa disso. Deus pode viver sem essa reunião. Mas então não vou vir mais na igreja. Se não serve para nada, nós não falamos que não serve para nada. Mas Deus não precisa. Versículo 12. Se eu tivesse fome, não fugiria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. É claro que Deus não tem fome, né? Mas se Ele tivesse fome, Ele diria, não é da sua conta, eu me viro, sem você. Versículo 13. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Seria mais ou menos, ninguém fica ofendido, tá? Mas seria mais ou menos Deus falar assim na nossa reunião hoje ou qualquer outro dia. Vocês cantam tão mal, quem toca lá piano nem sabe tocar piano. Quem vem tocar bateria lá no João Marcos nem sabe pegar na baqueta. Isso aí não serve nada para mim. Então Deus poderia nos menosprezar. Deus poderia dizer, nada que vocês fazem pode livrá-los do juízo. Tem coisa mais importante que vocês têm que pensar do que tocar bem, cantar bem, fazer coisas boas, serem religiosos. Tem algumas coisas que estão na frente disso, Deus está dizendo. Bom, algumas coisas que ele vai mencionar aqui, nós lemos o versículo 13, né? Algumas coisas que ele vai mencionar. 3. Que Deus quer. Gratidão é uma coisa que Ele quer. Isso brota do coração. Gratidão, obediência
Isso brota também do coração, lendo a palavra de Deus. E dependência dele. Dependência. Uma pessoa que diz, eu dependo de Deus. Eu não vivo sem Deus. Então Deus quer essas 3 coisas da sua vida: gratidão, obediência e dependência. Versículo 14. Ofereça a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpra os votos que fizerem ao Altíssimo. Então, gratidão, ofereça, continue com o sacrifício, mas com gratidão no coração. Cumpra os seus votos, quer dizer, você não disse que vai servir a Deus, que você vai obedecer a Deus, então Ele quer isso de você, gratidão, obediência. E no versículo 15, dependência. Versículo 15, alguém pode ler? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invocar a Deus. Essas reuniões de oração, não sei se vocês já pararam para pensar, certamente que sim, né? Nós oramos, por exemplo, por pessoas doentes. Concordam que, não estou fazendo teste com isso não, tá? Mas concordam que se não orar, uma pessoa pode também ser curada? Porque tem muitos incrédulos que não acreditam na oração, ficam doentes e são curados. A questão não é que eu estou orando para alguém ser curado, simplesmente. Eu estou orando e quando nós estamos orando, nós estamos dizendo para Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu não quero passar esse momento da minha vida sem falar para o Senhor e sem confiar na tua pessoa. Então, oração é muito importante. Pode falar, pastor. Tem a dependência também, né? Tem a dependência e a obediência, porque ele mandou orar. Então entra nesse mesmo contexto aí. Já são as duas coisas, né? Ele mandou orar. Ele falou para orar. E a dependência na oração. Quando você ora, você diz, eu dependo. Eu me lembro uma vez, eu era bem jovenzinho, falando com um amigo de escola, e falando sobre oração. Ele falou, eu oro, mas eu não me ajoelho. Falei, mas por quê? Ele falou, não, porque é muita humilhação. Ele falou assim, não, mas você pode ajoelhar, porque se você ora é a mesma coisa. Você ora por quê? Você ora porque você reconhece que tem alguém maior do que você, que é o próprio Deus. Então, ajoelhar-se num ato de humildade não tem problema nenhum, né? Mas ele falou que ajoelhar não. Agora vamos para a terceira parte do nosso estudo aqui. Primeiro foi Deus julga e disciplina. A segunda parte foi Deus separa religiosidade e justiça. E a terceira parte, para entender um pouquinho mais do juízo de Deus, é que Ele nomeia pecados. Essa parte é dolorida, porque algumas pessoas, inclusive, elas oram assim. Inclusive, você nem precisa orar em público sobre os seus pecados, tá bom? Os seus pecados são seus diante de Deus, você tem que falar para Ele, não para homem nenhum, ser humano nenhum. Mas algumas pessoas costumavam orar assim, e algumas costumam orar assim ainda. Deus perdoa a multidão dos nossos pecados. Multidão de pecados não machuca. Porque se você fala, eu sou muito pecador, vamos falar sobre isso? Fala um pecado seu. Não, peraí. São muitos. Muitos é muita coisa. Muitos pecados. Mas fala um. Não, isso é particular. Então é claro que nós não queremos nos expor. E Deus, Ele nos expõe. Por isso que esse livro aqui é um espelho. A Bíblia diz que é um espelho. Imagina que você está com a cara cheia de fuligem, ou está sujo, né? Você pode achar que sua cara está limpa, mas outras pessoas estão vendo que não está.
Mas quando você chega aqui na Bíblia, alguém pode falar, você é um pecador, você pode não aceitar, mas quando você lê a Bíblia e entende que é Deus falando, e o próprio Espírito Santo mostra para você a Bíblia como um espelho. Você olha aqui e você se vê no espelho. E você começa a ver os seus pecados. Porque Deus menciona os pecados. E não é para você sair lendo esses versículos e apontando o dedo no nariz das pessoas. Mas Deus está fazendo isso. Ele está mostrando os nossos pecados. Versículo 16, nós vamos ver aqui o pecado da hipocrisia e o pecado da desobediência. Versículo 16, alguém pode ler? Mas ao ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Então Deus diz: o que adianta você ter na sua boca a minha palavra? O que Ele quer dizer com isso? O que adianta a Bíblia se você não obedece? Então a hipocrisia, esse é um pecado da hipocrisia e da desobediência. Versículo 17. Pois se você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. O que adianta você falar que você crê na Bíblia, mas você trata a disciplina de Deus como se fosse um lixo na sua vida, como se você odiasse essa palavra. Isso se chama hipocrisia. Não fale que você ama esse livro se você não ama a disciplina de Deus. Não diga que você é alguém que ama a Deus se você não ama a disciplina dele. Quando ele te disciplina, ele fala, você é assim. Se você falar, eu não sou assim, então você está rejeitando a palavra de Deus. Vocês lembram aquela mulher, quando o anjo veio e fez uma promessa, daqui a um ano vai ter um filho? Qual é o nome da mulher lá que está ouvindo? Sara. E o que ela fez lá na tenda dela? Riu. Ela riu. E aí o anjo falou, não ria. E ela disse, eu não ri. E o anjo falou, não diga assim, porque você riu. Meus irmãos, Deus está falando para nós dos nossos pecados. Não adianta você esconder de Deus. Versículo 18, ele cita 2 pecados. Então ele citou hipocrisia e desobediência. Agora ele cita roubo e adultério. Versículo 18. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adultérios te associares. Isso, palavra difícil, né? Roubo. Se você vê um ladrão, você se compraz nele. Você tem prazer nisso. Outro dia eu estava falando para minha esposa assim, já reparou como a gente gosta de filme de bandido? Ela gosta de alguns filmes. Por exemplo, ela gosta de filme tipo Orgulho e Preconceito, né? Que eu falo que é filme de mulherzinha, tá bom. Mas ela gosta também dos outros, como Mercenários e Velozes e Furiosos. Aí eu estava vendo, né? Vários filmes lá, Velozes e Furiosos. O mesmo ator, ele faz papel às vezes porque são várias como é que chama? Não é episódio? Sequência. Às vezes ele é bandido e às vezes ele é policial. Interessante. Mas quando é bandido a gente gosta, aí a gente começa, porque eles montam o roteiro de uma tal maneira para você gostar dos bandidos, né? Quando a Bíblia diz assim, é só filme, tá, gente? Não é vida real. Mas se vês um ladrão, você tem prazer nele. Muitos lugares, dependendo de onde a pessoa é criada, as crianças têm como seus heróis os bandidos.
não a polícia, os bandidos. Tem algo dentro de nós que se associa mais com o pecado. Por exemplo, uma das histórias que eu mais gosto é o Conde do Monte Cristo, o livro, porque fala de vingança. E a gente acaba se deliciando na vingança e torcendo para que dê certo a vingança. Nós estamos muito associados, já faz parte da nossa natureza de se associar com coisas que Deus condena. Então veja, eu já falei aqui dos meus, né? Você não pode dizer, não há nada em mim que se associe às coisas ruins, porque não é assim que acontece. Nós estamos muito associados com as coisas ruins. E aos adúlteros te associas. A palavra de Deus, ela não tem o que inventaram na nossa língua portuguesa. Por exemplo, agora esqueci o nome do pecado. Quando solteiros têm relação sexual, fornicação. Isso é um termo que até existe na Bíblia, porque traduziram assim, mas quando a Bíblia fala adultério, é qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento lícito. Deus instituiu o casamento, isso é sagrado. Qualquer coisa fora disso é adultério na Bíblia. Qualquer coisa fora disso, como o Novo Testamento é grego, a palavra é porneia, quer dizer impureza, dissolução. Veja, Deus, Ele não está fazendo uma média conosco, Ele simplesmente está falando dos pecados. Nós nos associamos a coisas ruins, coisas que Deus condena na palavra dele. Então Ele nomeia pecados. Esse foi o versículo 18, né? Versículo 19, malignidade, maldade, né? Maldade no nosso coração. Versículo 19. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Nós temos essa tendência para o mal, para a mentira, para tramar enganos, para forjar situações, e Deus vai falando dos nomes dos pecados. No versículo 20 ele fala de difamação. Não tem nada mais gostoso do que falar mal dos outros. Versículo 20. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Difamação, isso está dentro do nome. Deus vai nomeando os pecados. Versículo 21, ele mostra agora a misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque não fosse a misericórdia de Deus, aqui não ia sobrar nenhum, nem esse que está falando. Versículo 21. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei, contra você apresentarei minhas acusações. Então você tem feito tudo isso e eu fiquei calado. Agora não tem um versículo que diz que Deus não fica calado? É o versículo 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Chegou o momento dele falar. Agora eu vou falar. E Deus está dizendo, eu fiquei calado até agora. E porque eu fiquei calado, vocês pensaram que vocês fossem iguais a mim. Deus é santo, nós somos santos também. E nós pensamos que somos santos, até Deus falar, vocês não são. E lá em Pedro fala que Deus, como alguns dizem, Ele retarda, Ele demora o juízo dele. Por que Ele faz isso? Vocês lembram? Porque Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer dar, porque a longanimidade de Deus é grande, é extensa. E Ele quer dar oportunidade para as pessoas se arrependerem. E há esperança, mas sempre mediante ao arrependimento. Não dizendo, não é bem assim, está sendo exagerado. Não, é do jeito que Deus falou. Aí você fala para Ele, eu sou um pecador. E mediante o reconhecimento, o arrependimento,
há esperança. Versículo 22. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que o não despedace, sem haver quem o viva. Ou seja, Deus vai despedaçar. O incrédulo ele vai fazer isso mesmo, através da morte eterna, se ele não se arrepender. E para o crente, há um tipo de disciplina. Pode ser inclusive a morte. Deus pode tirar a vida da pessoa até antes daquilo que pensávamos, né? E o versículo 23 também. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecer em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Ou seja, há salvação, há esperança, se houver reconhecimento, gratidão, e Deus está pronto também para ajudar as pessoas. Todos os nossos pecados foram colocados na cruz de Cristo Jesus. Aqueles que crerem nessa salvação estão salvos. Então Deus, Ele disciplina, Ele julga, Ele separa a religiosidade da justiça e Ele nomeia os pecados. Deus os abençoe, tá bom? Não estou falando nada contra ninguém, estou expondo a palavra de Deus, para mim mesmo também. Vamos orar. Senhor, nós louvamos porque a Tua palavra é verdadeira. Agradecemos porque o Senhor revela para as nossas vidas os nossos pecados. Queremos, ó Pai, andar conforme o Senhor quer, reconhecendo, tratando e deixando, ó Deus, o Senhor transformar as nossas vidas. Obrigado por esse culto e agradecemos em nome de Jesus. Amém.